Fala galera, palpites do Boss para vocês, hoje trazendo 15 palpites para os jogos desse sábado, 28 de agosto. Primeiro palpite no jogo aí entre Manchester City e Arsenal, partida que acontece às 8h30 da manhã. Se você é novo aqui, já se inscreve aí no canal, postamos vídeos todos os dias ao meio-dia, tá? E lá no nosso Instagram, 2 bilhetes prontos também todos os dias, link na descrição. Clássico inglês entre Manchester City e Arsenal. Manchester City que vem de uma vitória e uma derrota. Já o Arsenal aí vem de 2 derrotas e precisa somar pontos nesse jogo. Acredito que será um jogão aí com muitas chances de gols de ambos os lados, tá? As odds aí favorecem, claro, o Manchester City, mas clássico é clássico. Arsenal vai poder contar aí com os jogadores que já se recuperaram do Covid-19 e são peças importantíssimas aí no elenco, então prefiro trabalhar em gols. Meu palpite para esse jogo é o over 2,5 gols e a possibilidade de placar 3-1 Man City. Próximo jogo às 11 horas entre Newcastle e Southampton, duas equipes aí que ainda não venceram nesse início de temporada, tá? Vão ter que ir para cima, precisam somar pontos e acho um cenário perfeito para trabalhar no mercado de gols, tá? Olhando os últimos 10 confrontos das equipes, a maioria dos confrontos aí tiveram mais de um gol, né? E nos últimos confrontos diretos entre os dois times, 8 tiveram pelo menos 2 gols na partida, tá? Com essa tendência de gols e também pela situação que as duas equipes se encontram, vou deixar como palpite mais de 1,5 gols na partida e possibilidade de placar 2-1 Southampton. Mais um jogo pela Premier League, partida entre Norwich e Leicester, também às 11 horas. Norwich aí por enquanto último colocado, levou 8 gols nesses primeiros 2 jogos, o que mostra aí que a equipe possui um setor defensivo bem fraco. E do outro lado, o Leicester que vem de uma derrota e uma vitória. Norwich jogando em casa, depois dessas 2 derrotas seguidas aí, o time vai aproveitar o fator casa para tentar dominar a partida e ir para cima para pontuar. E o Leicester deve trabalhar com bastante qualidade aí nos contra-ataques, tá? Diante desse setor defensivo fraco do Norwich, acredito que o Leicester marca pelo menos 1 gol nesse jogo. Entendo aí que ambos os times têm grande chance de marcar, tá? Deixo como palpite a opção mais de 2 gols asiáticos. Se a casa de aposta de vocês não trabalham com esse tipo de opção aí, podem ir no over 1,5 gols, mais de 1,5 gols na partida, tá? E quem gosta de arriscar aí um pouco mais alto, a opção mais de 2,5 gols também é válida, tá? Mas aí fica por conta e risco. Possibilidade de placar 3-2 Leicester. Quarto jogo, que acredito ser um dos mais esperados aí para esse sábado, a partida às 1h30 da tarde entre Liverpool e Chelsea. Duas equipes que vêm numa fase aí muito boa, tá? O Liverpool vem aí de 6 vitórias, 3 empates e somente uma derrota nos últimos 10 jogos, marcando em todos esses jogos, tá? E o Chelsea aí que vem de 7 vitórias, 2 empates e uma derrota e também marcou em todos os 10 jogos, tá? Vai ser um jogaço prazeroso aí de se assistir com certeza. Rapidinho aqui para vocês verem aqui na tabela, que interessante. Além dos resultados semelhantes aí nos últimos 10 jogos, as duas equipes venceram as 2 primeiras partidas nessa Premier League de 3-0 no primeiro jogo e 2-0 no segundo jogo. Doideira, né? Então já pode aí preparar o churrasco, já pode preparar a cerveja, já deixa gelando aí para amanhã, porque vai ser um jogão, tá? Meu palpite vai em ambas as equipes marcam, possibilidade de placar 2-2. Agora pela terceira rodada da Bundesliga, partida às 10h30 entre Augsburg e Bayer Leverkusen. Augsburg 17º colocado com 1 empate e uma derrota e 0 gols marcados, né? Levou 4 gols aí já nesses 2 primeiros jogos aí da temporada. Leverkusen terceiro na tabela, 1 vitória e 1 empate, 5 gols marcados e tomou somente 1 gol. De cara aqui podemos notar a grande diferença entre as duas equipes.
E acredito que mesmo o Bayer Leverkusen jogando fora de casa, é o grande favorito para esse jogo, tá? Desde 2008 foram 22 confrontos entre esses dois times e o Augsburg não ganhou nenhum. Se for a virada de chave aí nesse jogo, parabéns, tá? Acontece. Mas o meu palpite, então, para esse jogo aí é o empate anula aposta a favor do Leverkusen. Possibilidade de placar 2-0 Bayern. Mais um jogo pela Bundesliga, partida entre Bayern de Munique e Hertha Berlim, às 1h30 da tarde. Ótima oportunidade aí para o Bayern assumir de vez a liderança aí do campeonato. E péssimo confronto aí fora de casa para o Hertha Berlim. Vem de 2 derrotas seguidas, é o último colocado aí. Vai dar alma para tentar ganhar esse jogo. Analisando esse cenário, não há dúvidas que a melhor opção, né, para esse jogo aí seja o mercado de gols, beleza? Vou deixar como palpite a opção mais de 3 gols asiáticos e a possibilidade de placar 3-2 Bayern de Munique. Agora pela Série A da Itália, às 1h30 da tarde, partida entre Atalanta e Bolonha. Atalanta jogando em casa, time com um setor ofensivo aí cabuloso, tá? Olhando os últimos 10 jogos, que é os últimos 10 jogos do Atalanta em casa, podemos notar aqui a quantidade de gols que esse time marca, tá? E aqui nos confrontos diretos, vamos abrir aqui, ó. Nos confrontos diretos entre as duas equipes, a Atalanta marca aí uma média de 2 gols por partida, tá? E já o Bolonha é um time que jogando fora de casa aí sempre toma gols. Vamos abrir aqui para dar uma olhadinha. Aí é um time que sempre toma gol fora de casa. Últimos 10 jogos aí fora de casa tomou uma média de 2 gols por partida e ganhou somente 2 jogos, tá? A Atalanta é o grande favorito sim para esse jogo, mas nesse cenário aí vou preferir trabalhar no mercado de gols, beleza? Mais de 1,5 gols na partida para o Atalanta. Possibilidade de placar 3-1 Atalanta. Mais um jogo pela Itália, partida também às 1h30 da tarde entre Lazio e Spezia. Lazio jogando em casa, grande favorito para esse confronto. O time não perde em casa, se eu não me engano, há 11 jogos. Deixa eu dar uma conferida aqui. É isso mesmo. O time não perde em casa há 11 jogos, tá? E acredita aí que vai vencer essa partida tranquilamente. Spezia estreou na temporada com um empate. A equipe fora de casa aí apresenta um resultado, na minha opinião, aí bem ruim, bem fraco, tá? Venceu somente um jogo fora de casa nos últimos 10 jogos e foi contra um time aí que nunca ouvi falar, provavelmente segunda ou terceira divisão aí da Itália. Então vou deixar como palpite Lazio para vencer e a possibilidade de placar 2-0 Lazio. Agora o confronto entre Juventus e Empoli às 15h45. Juventus não teve uma estreia muito agradável aí, né? Empatou fora de casa contra a Udinese. E nesse jogo, agora em casa, acredito que a Juve vai fazer de tudo para ganhar essa partida, tá? Mesmo não podendo contar 100% aí com a participação de Cristiano Ronaldo. Juve tem aí um elenco de qualidade técnica muito superior ao Empoli e precisa ganhar para não ficar aí muito atrás aí dos grandes, né? Nessa competição. Então vou deixar como palpite aqui Juventus para vencer e possibilidade de placar 3-0 Juve. Agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, temos aí o jogo às 19 horas entre Santos e Flamengo. Santos que não vem aí muito bem das pernas, né? Últimos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro venceu somente 1, empatou 3 e perdeu 1. O time se encontra na 11ª posição da tabela e vai pegar aí um Flamengo em 5º lugar, vindo aí com sangue nos olhos para brigar por uma posição nesse G4 aí, tá? O Flamengo não vai contar com o Bruno Henrique para esse jogo, infelizmente, mas o restante do elenco principal deve jogar normalmente, tá? Acho que o Flamengo não perde esse jogo e vou deixar como palpite o empate anula aposta a favor do Flamengo. Possibilidade de placar 3-1 Flamengo. Próximo jogo às 21 horas entre Grêmio e Corinthians. Grêmio que ainda se encontra aí
na zona de rebaixamento, tá? Mesmo com o Filipão no comando, o time ainda precisa de muitas melhorias aí para avançar na tabela. E nesse confronto, acredito que o Corinthians irá criar aí um forte esquema defensivo, tá? Nos últimos 5 confrontos, deixa eu abrir aqui nos últimos 5 confrontos diretos aí entre as equipes, eles vêm aí de 4 jogos seguidos terminado em 0-0 e uma vitória por 1-0 do Grêmio, tá? Esse tende a ser um jogo truncado e com poucas chances de gols. Vou com o palpite menos de 2 gols e meio na partida e possibilidade de placar 1-0 Grêmio. Também às 21 horas temos o confronto entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Os dois times aí vêm para esse confronto aí em situações bem parecidas, tá? Palmeiras sem vencer há 4 jogos, 3 derrotas seguidas na Série A e o Atlético 4 derrotas seguidas, beleza? Palmeiras garantido nas Libertadores, tem que dar uma atenção aí para o Campeonato Brasileiro agora, ainda mais depois da derrota em casa aí para o Cuiabá. É o favorito para esse jogo sim, tá? Mas vou preferir trabalhar no mercado de gols. Menos de 3 gols e meio na partida. Possibilidade de placar 1-0 Palmeiras. Agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 18h45, partida entre Brusque e Londrina. Brusque vem de 6 jogos sem vencer. O time pegou algumas pedreiras aí nos últimos jogos. E nesse confronto aí, jogando em casa, acredito que seja aí o grande favorito, tá? O time vai poder contar com o retorno de Edu, que é o artilheiro do time, aumentando aí a chance de vitória. E vou deixar como palpite a dupla chance Brusque ou empate, beleza? Possibilidade de placar 2-0 Brusque. E por último, a partida entre Sampaio Corrêa e CSA. Lembrando, pessoal, que vocês podem deixar aqui nos comentários jogos da rodada que vocês querem análise, tá? Vou analisar para os próximos vídeos e trazer os palpites para vocês, tá? Voltando para o jogo, que acontece lá na casa do Sampaio Corrêa às 21 horas, 9º contra 10º colocado, duas equipes aí bem equiparadas, tá? Sampaio Corrêa não vai ter facilidades, mesmo pelo fator casa. CSA deve adotar uma posição mais defensiva para esse jogo e tentar aproveitar os contra-ataques, mas também acredito que não vai marcar fácil, beleza? Então esse tende a ser um jogo truncado e quem marcar primeiro aí vai tentar segurar o resultado. Vou deixar como palpite a opção menos de 3 gols asiáticos, se sair somente 2 gols é green, 3 gols devolve e acima disso a gente perde, beleza? Possibilidade de placar 1-0 Sampaio Corrêa. Bom, pessoal, esses aí foram os 14 palpites para esse sábado, dia 28 de agosto, beleza? E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!